Você gosta de desafios dessa natureza? Saudações solares, caríssimos inscritos nesse canal, cujo tema é autoconhecimento. E nada melhor do que essa primeira apresentação do que eu explicar o que eu acho que seja autoconhecimento. Desde já, eu já digo que não é ficar se mirando no espelho. A gente tem outro nome para isso. Mas, ao mesmo tempo, o autoconhecimento vai dispensar espelhos e vai nos fazer enxergar conexões. Conexões essas que parecem estar presentes em todas as formas de vida do planeta. Se conexões é algo relevante no autoconhecimento, o que é essencial, assim o será. Porque o que é essencial gera direção e propósito. Então a gente pode dizer que autoconhecimento é uma jornada de exploração daquilo que seja essencial e que deverá se manifestar durante esse nosso tempo de vida aqui no planeta. Então eu gero aí para vocês a primeira pergunta para vocês refletirem. O que é essencial para você? Mas vamos diferenciar aqui essência de fundamento. Essência é algo que é pessoal, intransferível e poderá ser desvendado. E o que é fundamento é algo construído, constituído, normatizado. Lembra muito a palavra dharma no yoga que a gente usa para lidar com os deveres morais. Então, uma coisa importante do autoconhecimento é que ele não vai configurar em si, por esse motivo, um mergulho no eu profundo. Quer dizer, não é só isso que representa o autoconhecimento. É preciso uma interação com tudo que nos circunda. A natureza, a sociedade, as pessoas, os animais, enfim, precisamos do mundo. O que não precisamos é da mundanidade. Logo, a gente vai precisar desenvolver um olhar crítico a tudo que nos rodeia. Porque o mundo constrói um enlace entre o que é externo e interno. É como se ele fizesse uma projeção sobre nós que nos impacta e a gente devolve para o mundo. Dá para ver o que a gente está devolvendo para o mundo. Muito lixo e pouca reciclagem. Aqui na nossa linguagem, essa reciclagem seria pelo menos uma revisão de escalas de valores éticos que a pessoa está seguindo. Então, essa ideia de que o autoconhecimento basta sentar e meditar, ela não é suficiente. Por quê? Até porque, né? Para meditar é preciso desenvolver contentamento. Para desenvolver contentamento, é preciso lidar com a realidade direta do que nós representamos no mundo. É preciso integrar nossas sombras à nossa psique. É preciso nos enfrentar. E isso exige tempo. Tempo de estudo, tempo de leitura, tempo de reflexão, tempo de elaboração para gerar novos caminhos neurais, enfim, e o tempo para agir diante da mudança. Então, a segunda pergunta para você. Você gosta de desafios dessa natureza? Vamos dar alguns exemplos de autoconhecimento, então. Vamos começar pela ciência. Compreender o funcionamento do sistema nervoso, compreender o funcionamento do sistema digestivo, a nossa nutrição, o impacto que os neurotransmissores têm no nosso comportamento. Essas informações científicas, elas nos ajudam a compreender o nosso funcionamento. Dá até para entender o que gera nossos impulsos e reações, inclusive os gatilhos que fazem esses impulsos e reações acontecerem. Então a ciência funciona aqui como um espelho objetivo desse eu biológico, desse eu orgânico. Ao mesmo tempo, o que é que ela faz? Ela faz com que camadas que se encontravam ocultas na nossa subjetividade sejam reveladas. O que é a subjetividade? É a ideia que a gente cria desse eu, do que nós somos, e ao mesmo tempo de toda a realidade que na nossa volta. Então, a ciência nos ajuda a sermos mais responsáveis em termos de um eu biológico junto à coletividade. Basta ver o uso das máscaras durante a pandemia. Indo para outro lado do autoconhecimento, a gente tem a metafísica, que é uma gama de conhecimentos tão antigo quanto a própria história da humanidade.
A metafísica é um mundão de símbolos que representa a nossa psique, a psique individual, ou a alma individual. Psique e alma, né? Tem complementares nessas palavras. Interpretar esses símbolos é como trilhar a vida com placas de sinalização, principalmente no que tange os relacionamentos afetivos que exigem maior demanda emocional da nossa parte. Para dar um exemplo bom e fenomenal desse mundão de símbolos, nós temos a astrologia. E ela é um exemplo fenomenal exatamente porque ela mexe com esse arcabouço simbólico que, conforme a teoria da psicologia analítica de Jung, representa a psique humana. Então, a astrologia não é alguma coisa só para criar previsões, nem tudo que está no mapa astral se constitui em fatos. A astrologia é uma linguagem simbólica que, ao ser interpretada, ela deve estimular a reflexão e ensinar a observar os ciclos pelos quais nós passamos durante nossas vidas, que parecem sazonais e que muitas vezes provocam mudanças ferozes. O autoconhecimento, assim, astrológico, ele vai nos ajudar a tomar decisões e geram, por meio da compreensão desses processos, o contentamento, que vai levar à meditação. Mas tem algo na astrologia que, para mim, é o suprassumo desse conhecimento. É que ele revela, a interpretação da roda zodiacal revela o que é necessário do inconsciente, que deverá se tornar consciente e, assim, se integrar àquilo que somos como pessoa. Em outras palavras, a astrologia faz emergir o que é essencial, que é o início da nossa conversa. Um outro exemplo de autoconhecimento é quando vamos para o corpo. O corpo sempre é uma decisão inteligente da gente assumir ele quando tem a mente muito agitada. Então, a gente, quando pensa em corpo, eu estou aqui pensando em corpo grosso, corpo físico e o corpo sutil. Pensando, então, em mente. Eu estou trazendo a mente para esse corpo, na consideração de que o corpo é a parte grosseira da mente e a mente é a parte sutil do corpo. Logo, não vai servir qualquer prática corporal nesse sentido do autoconhecimento. Mas existe o yoga, uma outra prática bem antiga que acompanha a humanidade e até ganhou um dia mundial exclusivo, dia 21 de junho, dia mundial do yoga. O yoga é um sistema de técnicas interligadas que objetiva a integração do eixo corpo, mente e espírito. Logo, o yoga não é um exercício qualquer. E nem o Pilates consegue penetrar nesse conceito de integração que o yoga oferece. O yoga, nas vias de fato, é uma ferramenta que nos ensina a ficar no momento presente. Ou seja, o yoga faz a gente retirar a ansiedade, aquilo que é viver só de futuro, e diminuir a depressão, ou retirar a depressão, que é excesso de passado. Com a prática do yoga, também a gente reconhece limites e, ao mesmo tempo, aprende a transcender as inquietações que são provocadas por eles, o que inclui o medo da morte. Isso não é maravilhoso? Um outro exemplo de autoconhecimento é o intelecto, e como o Tantra chama de buddhi. Buddhi é uma combinação de sensação, atenção, memória e reflexão, e não apenas inteligência. Então, uma pessoa inteligente não é uma pessoa intelectual. Entram aí os livros filosóficos, e eles ganham força nisso, né? De Platão até Nietzsche, em especial Schopenhauer, para dar uma deprimida, né? E diminuir essa excitação frente à mundanidade. E temos também a leitura dos livros da literatura oriental, como Bhagavad Gita, Mahabharata, Teogonia do Hesíodo, que fala da mitologia primordial, é um estudo fascinante. Esses textos todos, eles nos ajudam a pensar sobre questões importantes sobre nós, questões essenciais, como quem eu sou, ou como fala o Vedanta, o que eu sou. Eles alinham as nossas ações a valores éticos mais elevados. Ele vai ampliar repertório e vocabulário, que vai nos ajudar a dizer como nós nos sentimos, e isso é muito importante. Tem gente que não sabe dizer o que está sentindo porque não tem vocabulário ou conhecimento disso. Então, o que a gente pode concluir é que desses exemplos, ciência, metafísica, corpo, intelecto,
eles fazem produzir diálogos internos e externos. E tem algo que pode desapontar vocês nessa questão de autoconhecimento. É que ele não gera um objetivo fim. Porque as mudanças que a gente tem na vida, elas são contínuas e as perspectivas podem mudar. Então, o que a gente quer nessas mudanças é que elas não fiquem apenas no biológico, no ordinário, no clicheirista, né, naquilo que é inconsciente, porque não faria sentido a gente gastar tanto tempo e energia com algo que se mostrou aqui desafiador, que é penetrar no autoconhecimento. Na verdade, o que a gente quer é que esses processos de mudança sejam vistos como despertar do que é essencial. E isso nos fazer seres extraordinários, o que nada é nos tornar especiais, porque ninguém é especial. O extraordinário aqui eu estou falando que é sair do senso comum, basicamente isso. É uma forma, vamos pensar aqui, de fazer a gente repensar o que seja indivíduo. Tem um livro de Yuval que ele escreveu do Homo Deus e que ele chama indivíduos de divíduos. E é um bom termo para se definir autoconhecimento, divíduos conectados. Porque não dá para pensar em autoconhecimento como um caminho solitário. Ele exige um diálogo entre esses mundos vastos de complexidade, que é o nosso interior e o mundo exterior. Para encerrar, eu trago aqui um pensamento de Shakespeare, que parece ter sido o nosso primeiro psicólogo. E ele diz: há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens pode imaginar. Namastê, um abraço e até a próxima. Obrigado pelo tempo.